Aberta a 15ª sessão ordinária do segundo período da 4ª sessão legislativa da 13ª legislatura em 25 de agosto de 2020. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da mensagem bíblica e convido a todos a ficarem de pé. Boa noite a todos. Mensagem bíblica. Parábolas de Salomão. O filho sábio a seu pai dá alegria. Porém, o filho insensato é a tristeza da sua mãe. Os tesouros da impiedade de nada serviriam, mas a justiça livrará da morte. Senhor, não afligirá com a fome a alma do justo, e desfará as traições do ímpio. A mão remissa tem produzido indigência, mas a mão dos fortes adquire riquezas. O que se estriba em mentiras, este tal se sustenta de ventos, e ele mesmo corre atrás dos pássaros que voam. Aquele que ajunta no tempo da messe é filho sábio, mas que ronca no estio é filho da confusão. Palavra da salvação. Amém. Convido o primeiro secretário para fazer a leitura, a chamada dos senhores vereadores. Vereadora. Machados, 25 de agosto de 2020. Chamada dos vereadores. Vereador Silvio Borba Guerra Filho. Presente. Vereador Rosival da Silva Santos. Presente. Vereador Manuel Fonseca Silva. Presente. Vereador Antônio José da Silva. Presente. Vereadora Andressa Hélida de Andrade Borges. Presente. Vereador Luciano José da Silva. Presente. Vereador José Rogério Silva. Presente. Vereador Silvio Basílio de Lima. Presente. Vereador Edinaldo Marcolino Nunes. Presente. Todos presentes nesta data. Sim. Queremos informar os senhores vereadores, vereadora, que o calendário do mês de agosto se encerra hoje, cancelando a reunião do dia 27, que seria na próxima quinta-feira. Estamos apresentando o calendário de setembro a dezembro. Peço à secretária Leda que distribua com os senhores vereadores o novo calendário e que publique
calendário no quadro da Câmara. Número 8. Tá ligado? É? Solicito à funcionária Nathalie que proceda à leitura da ata da 14ª sessão ordinária. Ata da 14ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 13ª legislatura da Câmara Municipal de Machados, realizada no dia 18 de agosto de 2020, às 19 horas, no plenário da Câmara Municipal de Machados, Casa Flávio Pessoa Guerra. Cito a Rua São Sebastião, número 317, nessa cidade dos Machados, estado de Pernambuco. Reuniu-se em sessão ordinária, sob a presidência do vereador Silvio Borba Guerra Filho, presentes os senhores vereadores Rosivaldo da Silva Santos, Manuel Fonseca Silva, Antônio José da Silva, Andressa Hélida de Andrade Borges, Luciano José da Silva, José Rogério Silva, Silvio Basílio de Lima e Edinaldo Marcolino Nunes. Havendo o número regimental de vereadores, o presidente declarou aberta a 14ª sessão ordinária. Assumem as cadeiras de primeiro e segundo secretário os vereadores Rosivaldo da Silva Santos e Manuel Fonseca Silva. Dando início aos trabalhos, foi lida a mensagem bíblica e feita a chamada dos vereadores, que em seguida assinaram a presença. A funcionária Thaís fez a leitura da ata da sessão anterior e, sem discussão, foi aprovada por unanimidade de votos. O segundo secretário fez a leitura do ofício número 85 de 2020, do projeto de lei número 8 de 2020 e justificativa, que foi encaminhado às comissões de legislação, justiça, redação final, finanças e orçamento. Em seguida, o presidente solicitou do segundo secretário a leitura do parecer número 4 de 2020 ao projeto de lei número 7 de 2020, Lei de Diretrizes Orçamentárias, que, sem discussão, foi aprovada por unanimidade de votos. E nada mais havendo a tratar, o presidente encerrou a sessão e convocou a todos para a próxima no dia 25 de agosto do ano em curso. Esta sessão encontra-se em gravação no programa específico nos arquivos informatizados da Casa. E, para tudo constar, eu, Josileide Salustiano de Andrade, tendo secretariado os trabalhos, sob a supervisão do primeiro secretário, lavrei a presente ata, que, depois de lida e achada, conforme, vai assinada pelo presidente e os demais vereadores presentes. Plenário da Câmara Municipal de Machados, em 18 de agosto de 2020. Em discussão, em votação, como voto o vereador Rosivaldo da Silva Santos. Eu voto sim à ata. Como voto o vereador Manuel Fonseca Silva. Voto sim à ata. Como voto o vereador Antônio José da Silva. Voto sim pela ata. Como voto a vereadora Andressa Hélida Andrade Borges. Aprovada. Como voto o vereador Luciano José da Silva. Voto sim. Como voto o vereador José Rogério Silva. Voto sim pela aprovação da ata. Como voto o vereador Silvio Basílio de Lima. Aprova a ata. Como vota o vereador Edinaldo Marcolino Nunes. Pela aprovação da ata. Ata aprovada por unanimidade. Trago à mesa o projeto de resolução 001/2020, já lido, que trata da ementa, altera e restringe artigo, inciso e parágrafo do regimento interno da Câmara de Vereadores do município de Machados. Em discussão, em votação, como voto o vereador... Essa matéria foi lida e foi remetida essa semana para todos. É, sim. Como vota o vereador Rosivaldo da Silva Santos? Eu voto sim. Como vota o vereador Manuel Fonseca Silva? Voto sim. Como vota o vereador Antônio José da Silva? Meu voto é sim. Como vota a vereadora Andressa Hélida Andrade Borges? Aprovo. Como vota o vereador Luciano José da Silva? Voto sim.
Como vota o vereador José Rogério Silva? Voto sim. Como vota o vereador Silvio Basílio de Lima? Aprovo sim. Como vota o vereador Edinaldo Marculino Nunes? Solicito, matéria aprovada, resolução por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário a leitura do parecer conjunto 006-2020 das comissões de legislação, justiça e redação final e finanças e orçamento do projeto de lei 008-2020 do Poder Executivo. É 006 isso aí? E por que aqui tem 006? Oleda, você aqui tem 006 ali. Retificando o parecer 005/2020, com a leitura, o primeiro secretário. Parecer conjunto 005/2020, da Comissão de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento. Referência: projeto de lei número 008/2020. Autoria: Executivo Municipal. Emenda: abre no orçamento vigente crédito de adicional suplementar e dá outras providências. 1. Relatório. Foi encaminhado pela mesa diretora desta Casa o projeto de lei número 008/2020, de autoria do Poder Executivo Municipal, para a emissão de parecer, que tem como escopo dispor sobre a abertura do orçamento vigente do crédito adicional complementar e da outras providências. É o sucinto relatório. Passo a analisar jurídica. 2. Análise jurídica da competência iniciativa. O projeto versa sobre matéria de competência do município em fase de interesse local, encontrando amparo na Constituição Federal e na Lei Orgânica Municipal. Trata-se de propositura de iniciativa privada do chefe do Poder Executivo, conforme dispõe a Lei Orgânica Municipal. Desta forma, quanto à competência e iniciativa, esta relatória opina favorável à tramitação do projeto de lei em comento da legislação federal vigente. Um dos objetivos do sistema orçamentário inaugurado pela Constituição Federal de 1988 é exatamente o de permitir o controle sobre os recursos públicos e o equilíbrio orçamentário. Talvez por isso, o artigo 167 da Constituição Federal elenca vedações orçamentárias que, de algum modo, não possibilitariam alcançar-se o controle dos recursos ou o equilíbrio orçamentário. Dentre elas se destacam: a. Programas e projetos não podem ser iniciados sem que estejam incluídos na lei orçamentária anual. B. C. A realização de operações de crédito não podem exceder o montante das despesas de capital, ressalvadas as autorizadas mediante crédito suplementares com finalidade precisa, aprovados pelo Poder Legislativo por maioria absoluta. D. Abertura de créditos suplementares ou especial está condicionada à prévia autorização legislativa e indicação dos recursos correspondentes. E. F.
A abertura de crédito suplementar é destinada para reforço de dotação orçamentária já existente, de conformidade com os artigos 41 e 42 da Lei número 4.320 de 1964. 3. Conclusão. Analisando os aspectos jurídicos do projeto de lei apresentado, o mesmo apresenta-se tecnicamente correto e juridicamente também. Antes, o exposto, sou de parecer favorável à sua aprovação. Este é o meu parecer, salvo o melhor. Sala das reuniões da Câmara dos Vereadores do município de Machado, em 25 de agosto de 2020. Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Final. Relator, José Rogério Silva. Acompanhando o voto do relator, presidente Edinaldo Marcolino Nunes. Membro, Antônio José da Silva. Comissão de Finanças e Orçamento, presidente Rosivaldo da Silva Santos. Relator, José Rogério Silva. Membro, Silvio Basílio de Lima. Em discussão, com a palavra o vereador Manuel Fonseca. Permissão, senhor presidente. Vereadores, funcionários da casa, público que está assistindo pelo Facebook, Instagram, povo que está em casa. No período desse mês, esse já é o segundo pedido de suplementação financeira feito pelo Poder Executivo com recursos destinados à Secretaria de Infraestrutura. Nas sessões anteriores foi aprovada aqui nessa casa a suplementação de 1.512.000, que foi para a referida Secretaria de Infraestrutura. E agora, mais essa suplementação de R$450.000, onde parte dos recursos foram retirados da pasta de educação e outras pastas. Vou frisar aqui só mais a questão da educação, porque o país, o estado, a nossa cidade, ela vem atravessando um momento difícil, principalmente na área da educação, onde os professores vêm trabalhando, muitos, até 24 horas, dando aulas online. As crianças estão em casa, a maior parte, muitas não têm internet, não estão tendo acesso às escolas, ao conteúdo dado pelos professores. E esse recurso que está sendo tirado da educação, ele poderia estar sendo aplicado na questão da merenda escolar, que aqui no nosso município, até agora, ele só foi distribuído uma única vez. E não é por falta de recurso. Vou frisar aqui mais uma vez que o nosso município está deixando de olhar pelas crianças que estão em casa, pelas famílias que estão em situação de vulnerabilidade. Apesar de a maioria estar recebendo a ajuda do governo federal através do auxílio emergencial, acredito que o município deveria fazer a parte dele e dar a suplementação na questão da alimentação, entregando os kits escolares, a cesta básica para os alunos, inclusive mandando entregar nas suas próprias casas, ou fazendo nas escolas e entregando. Você veja que do Fundeb 40 foi tirado R$100.000 e do PETE R$15.000. Então só nessa aqui foi mais R$115.000, que eu acredito que daria aí pelo menos mais 2 meses de merenda escolar para as crianças. E você veja, nos últimos 6 meses,
o aumento que teve a despesa com combustível na Secretaria de Infraestrutura. No mês de agosto agora, referente a julho, foi gasto só na Secretaria de Infraestrutura, despesa, mais de R$70 mil com combustível. Eu friso aqui que a Secretaria de Infraestrutura não obtém veículos suficientes para essa demanda de consumo de combustível. Secretaria de Infraestrutura, valor superior a R$70 mil em um único mês. Isso é um absurdo. Sem mais, senhores. Em discussão, com a palavra o vereador Edinaldo Marculino. Boa noite a todos. Eu agradeço a permissão da mesa. E, Manuel, você vê que o momento nosso município está passando é outro. Quando foi feito o orçamento, ninguém está esperando a pandemia. E os recursos têm que ser alocados. Pelo que eu vi aí na suplementação, na parte você não falou, na parte de evento, de festa, foi suplementado mais de R$150 mil. Esse dinheiro não está sendo, não vai, para que vai usar em quê? Se não está tendo festa, tem que o município gastar onde é necessário. Você tem que ver que onde a gente passa no município está tendo obra. É aquilo que eu volto a dizer, fiscalize. O dever do vereador é fiscalizar. Você não pode negar que as obras estão existindo. Eu acho que o prefeito está certo, está tirando da área que não está tendo necessidade e está jogando. Está fazendo saneamento, está fazendo calçamento, está alocando transporte para outras coisas. Tudo se justifica. Você não vê as máquinas paradas, está tendo pissarramento das estradas, sendo abertas novas estradas. Então eu acho justo. Eu não posso concordar esse dinheiro ficar parado e o município na nossa carência. Então eu acho que os recursos estão sendo alocados de forma correta. Compete ao vereador e a Câmara do Vereador fiscalizar. Muito obrigado. Em discussão, com a palavra o vereador Antônio José da Silva. Com a permissão do senhor presidente, cumprimento a mesa diretora, o vereador e o povo presente, funcionário da casa. Senhor presidente, eu concordo com o vereador Manuel Fonseca, porque realmente o dinheiro está sobrando. E essa semana eu fui para Limoeiro com uma senhora e ela ficou falando que os meninos, quando iam para a escola, tinha merenda na escola, em casa ficava só para ele, ela e o esposo, que não almoçavam na escola. Então, isso tudo eu estudei em casa, situação muito difícil. Então, entendeu? Nada disso eu até concordo com o vereador. A saúde, transporte para a saúde não foram mais. Ainda eu fui para a cirurgia, cheguei, estava o ônibus lá na praça, lá. Entendeu? Então, tudo isso é sobrando. E ele, então, é uma situação difícil. Sabe? Então, carro agregado, para onde vai que não está carro levando o aluno para a escola, não está levando nada, está tudo parado. Entendeu? Então, é aquele problema. Sabe? Então, minhas palavras são essas, então eu concordo com o pronunciamento do meu amigo, colega vereador Manuel Fonseca. Em discussão. Em votação, como vota o vereador Rosival da Silva Santos? Eu voto sim. Como vota o vereador Manuel Fonseca Silva? Da Silva? Da Silva não, é Silva, né? Vota não, projeto. Como vota o vereador Antônio José da Silva? Eu não voto não. Como vota a vereadora Andressa Hélida Andrade Borges? Voto não. Como vota o vereador Luciano José da Silva? Voto não. Como vota o vereador José Rogério Silva? Voto sim, pela aprovação. Como vota o vereador Silvio Basílio de Lima? Aprovo sim. Como vota o vereador Edinaldo Marculino Nunes? Pela aprovação. Passo a presidência ao primeiro secretário.
Eu, Rosival da Silva Santos, recebo a presidência do titular. Como vota o vereador Silvio Borba Guerra Filho? Pela aprovação, porque Machados precisa se desenvolver. Sempre votei pelo desenvolvimento da cidade. Sim. Eu, Rosival da Silva Santos, passo a presidência para o titular, Silvio Borba Guerra Filho. Projeto de lei aprovado, 5-4. Convido o primeiro secretário para fazer a leitura do requerimento 004-2020, de autoria do vereador Antônio José da Silva. Requerimento 004-2020. Autor, vereador Antônio José da Silva. Assunto, voto de pesar. Senhor presidente, requeiro a Vossa Excelência, na forma regimental, que após ouvir do plenário, seja inserido voto de pesar em memória do senhor José Luiz e Silva, ocorrido no dia 5 de junho de 2020, na cidade do Recife, e o sepultado no cemitério São José de Machados, Pernambuco, no dia 6 de junho de 2020. Justificativa. O senhor José Luiz e Silva, nascido em 14 de maio de 1927, na localidade denominada de Laranjeiras Seca, a pouca distância de então a Vila Machadinho, filho do senhor Pedro Luiz e Dona Maria, onde viveu sua infância e quase toda a sua adolescência. Aos 15 anos de idade, veio com seus pais residir na então Vila Machados, se tornando adulto nesta comunidade e casando-se com a jovem Maria Lino e Silva, um pai de família exemplar, zeloso, cuidadoso e protetor de sua família. Seu maior patrimônio que Deus lhe deu como herança. Na Vila Machados, distrito do município de Bom Jardim, Pernambuco, entre 1951 e 1963, exerceu com muito orgulho a função de escrivão do cartório de Machados, o qual era vinculado à Câmara Municipal de Bom Jardim, Pernambuco. Saiu de Machados no ano de 1963, em busca de uma vida melhor na capital pernambucana. No caminhar de sua vida, licenciou-se em História no ano de 1990 pela Universidade Católica de Pernambuco, Unicap. Licenciatura e bacharel em Filosofia, 1997, pela Universidade Federal de Pernambuco. Exerceu o cargo de oficial de justiça em Recife entre 1963 e 1964. Ainda em 1964, foi contratado para exercer o cargo de assessor administrativo na penitenciária de Itamaracá. Em 1969, se submeteu a um concurso público, sendo aprovado e nomeado pelo Estado para exercer o cargo de auditor fiscal, permanecendo no mesmo até sua aposentadoria. Homem íntegro, dotado de inteligência, que juntamente a outros cidadãos íntegros da Vila Machados não mediram esforços para batalhar em busca da emancipação desta cidade. Para que esta luta tivesse uma organização, foi criada em Machados uma sociedade denominada de Sociedade dos Amigos de Machados, em 21 de setembro de 1962, da qual o senhor José Luiz e Silva, além de fazer parte desta sociedade, foi organizador e elaborou o estatuto
que regia aquela sociedade, contando com a participação de 13 membros, todos com o mesmo ideal: lutar pela emancipação de Machados. Depois de uma luta acirrada junto à Assembleia Legislativa do Governo do Estado de Pernambuco, em 20 de dezembro de 1963, foi sancionada a Lei número 4994 pelo então governador Miguel Arraes de Alencar, que entrou em vigor no dia 1 de janeiro de 1964. Com a emancipação de Machados, desmembrando-se do município de Bom Jardim, o senhor José Luiz e Silva e os demais lutadores continuaram firmes pela nomeação do prefeito interino. Porém, a instalação da prefeitura aconteceu com a nomeação do então Major João Marques de Oliveira pelo então governador Paulo Pessoa Guerra, para assumir interinamente a prefeitura de Machados, tendo sua posse no dia 23 de novembro de 1964, encerrando o seu mandato em 30 de maio de 1965. A homenagem se destacou como o primeiro presidente da Conferência Vicentina São Sebastião de Machados, da Vila Machados, fundada em 25 de outubro de 1960. Tal conferência existe até hoje, em defesa dos mais carentes, e ele jamais deixou de dar sua contribuição em prol dos mais carentes. Por último, o senhor José Luiz e Silva tornou-se escritor do livro Machados Revela a Sua História, editado em Recife no ano de 2004. Deus o chamou para o seu reino, que está preparado desde a criação do mundo, deixando um legado de um homem exemplar, eternas saudades de seus familiares, parentes e amigos. Desse ciência, a família homenageada. Plenário da Casa Legislativa, Flávio Pessoa Guerra, em 25 de agosto de 2020. Antônio José da Silva, vereador. Com a palavra o autor do requerimento. Mais uma vez, com a permissão do senhor presidente, José Luiz Silva, o nosso amigo Naldo Marculino, conheceu muito, presidente da Câmara, não todos daqui conheceu o José Luiz. O José Luiz era pessoa, como falei hoje aqui falei várias vezes, sobre o Severino Marculino, um muito inteligente. Foi o único que criou a história de Machado pelo pé da letra. Era uma pessoa muito inteligente. Tudo que se passava em Machado, ele escrevia, tirava fotos, como eu tenho foto daquela matriz, desde a primeira pedra fundamental. Ali quem foi o mestre daquela igreja foi o bisavô dessa menina, José Bernardo de Oliveira, o pai de Dona Evani. Não agravando os outros pedreiros, mas naquela época era um dos melhores pedreiros, porque ele era. Não tem engenheiro aqui, o engenheiro era ele mesmo. E Zé Luiz Silva sempre acompanhando essas pessoas todas. Então ele criou aquela história da matriz, desde a primeira procissão, que nós traímos em procissão, até onde foi feita a igreja, com a cruz, amarrada de um pau amarrado de corda, todo mundo em procissão, para celebrar a primeira missa. E eu digo que eu estava presente. Eu, minha avó e minha tia. Estava presente. E Zé Luiz é quem tirava foto, de todo o acontecimento. E porque eu tenho a foto tirada por Zé Luiz. Entendeu? Então, tudo ali, Zé Luiz estava no meio. Essa associação que criaram aqui, Associação dos Amigos de Machado. Zé Luiz foi uma pessoa, essa política Machado, essa briga política Machado, não começou agora não. Começou há muitos anos atrás. Zé Luiz foi uma pessoa que foi muito perseguido
os políticos aí de Bom Jardim, por criar o seu município dependente de Bom Jardim. Foi ele, o saudoso amigo Hélio Mota, Major, Hélio, Crélio, teve aqueles amigos que se interessaram brigando por Machado, para sua cidade, porque aqui era uma vila. E hoje Machado é cidade e nós devemos, primeiro a Deus, e segundo essas pessoas que brigaram para Machado, são uma cidade de Machados. Entendeu? Então, casou-se com a Maria Lino, prima da minha esposa, e teve seus filhos, um é juiz de direito, outro é advogado, então, criou aquela família bem estruturada, deixou tudo nas suas casas, tudo bem empregado, então, e que Deus chamou na hora que precisava dele. Então, é merecedor desse requerimento aqui, passando pela Câmara de Vereadores de Machado, e que meu sentimento à família que eu tenho o maior carinho, entendeu? Desde já, muito obrigado, e que Deus tenha ele lá por muitos e muitos anos, ele e sua esposa lá, onde Deus colocou, num bom lugar. Muito obrigado. Nobre vereador Zé Luiz, foi uma grande figura, uma grande homenagem. Em discussão, com a palavra, o vereador Edinaldo Marculino. Eu quero dar ênfase à palavra do vereador Antônio José e dizer que foi uma honra conhecer o seu José Luiz, era muito amigo do meu pai, um grande machadense. Machado deve muito ao seu José Luiz, uma pessoa que sempre lutou por nossa terra, pela independência da nossa terra, pelo progresso da nossa terra, por mais que ele estivesse aqui afastado aqui de uma época do nosso município, mas sempre estava ligado aos problemas da nossa cidade. Então, eu acho muito merecedor. Você está de parabéns, Antônio José. Eu já tinha dado esse voto de pesar pessoalmente, né, verbalmente aqui, mas o justo, você por ser da família, eu acho que está sendo muito justo essa sua homenagem, sua e da Câmara de Vereadores de Machado. Então, parabéns, Antônio José, parabéns à Câmara de Vereadores por estar aprovando esse voto de pesar. Que Deus o tenha. Muito obrigado. Em discussão, em votação, como voto o vereador Rosivaldo da Silva Santos. Eu voto sim. Como voto o vereador Manuel Fonseca Silva. Voto sim ao requerimento. Como voto o vereador Antônio José da Silva. Meu voto é sim pelo requerimento, José Luiz Silva. Como voto a vereadora Andressa L. da Andrade Borges. Eu aprovo o requerimento. Como voto o vereador Luciano José da Silva. Voto sim. Como voto o vereador José Rogério Silva. Voto sim. Como vota o vereador Silvio Basílio de Lima. Aprovo o requerimento. Como voto o vereador Edinaldo Marculino Nunes. Eu voto sim. Requerimento aprovado. Trago à mesa o requerimento 005/2020, de autoria do vereador Manuel Fonseca Silva, e peço ao primeiro secretário a leitura do mesmo. Requerimento 005/2020, autor vereador Manuel Fonseca Silva. Assunto: reajuste salarial para os conselheiros tutelares. Senhor presidente, requeiro a Vossa Excelência, na forma regimental, que após ouvir do plenário, seja encaminhado ao chefe do Poder Executivo Municipal, o senhor Agemiro Cavalcante Pimentel, a solicitação do sentido de enviar a esta Casa Legislativa um projeto de lei concedendo reajuste salarial para os conselheiros tutelares deste município. Justificativa. O Conselho Tutelar de Machados
é composto por 5 conselheiros tutelares que entendem as mais diversas ocorrências no âmbito familiar, desde a violência física e psicológica contra crianças até o socorro em caso de evasão escolar, brigas e fuga de casa. Destaca-se ainda que o Conselho Tutelar é um órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente. Devido à sua importância social e em virtude da proteção integral à criança e ao adolescente, estabelecida no artigo 227 da Constituição Federal, entende-se que remuneração dos conselheiros tutelares deve equivaler a valor superior a um salário mínimo. E a única maneira de se garantir esse direito é com equiparação salarial que estabeleça piso remunerário superior ao salário mínimo para essa categoria de trabalhadores nas condições orçamentárias dos municípios. A importância social desta classe profissional merece o reconhecimento do seu trabalho. Isso se inicia na valorização remuneratória. Uma triste realidade é que os conselheiros percebem seu salário equivalente a tão somente um salário mínimo, o que corresponde à remuneração diária de R$ 29,33 centavos. Assim faço esse apelo ao presidente, ao Poder Executivo Municipal, a fim de que o piso salarial dos conselheiros tutelares seja fixado no valor superior ao salário mínimo, conforme condições orçamentárias. Desse ciência ao chefe do Poder Executivo Municipal. Plenário da Casa Legislativa, Flávio Pessoa Guerra, em 25 de agosto de 2020. Com a palavra, o autor do requerimento, Manuel Fonseca. Senhor presidente, vereadores, funcionários, público que está nos assistindo. Esse requerimento que pede que após os colegas aqui seja ouvido, que seja encaminhado ao chefe do Poder Executivo e posteriormente ele viabilize um reajuste salarial para os conselheiros tutelares, porque a gente sabe que o conselheiro é uma categoria que ela não é tão valorizada dentro dos municípios, né? Inclusive aqui no nosso município, o conselho tutelar aqui, ele ganha um salário mínimo, ele fica à disposição 24 horas, quando ele está de plantão, e mesmo quando ele não está de plantão, ele fica à disposição para eventuais emergências. E municípios vizinhos, possa-se dizer que até da maior população, os conselheiros têm cidade aqui que chega a ganhar até 3 salários mínimos. E hoje, eu sei que existe no Congresso Nacional um projeto de lei em tramitação que ele equivale ao salário do conselheiro ao mesmo do piso do professor a nível nacional, que seria o piso nacional. Então, eu queria que o chefe do Poder Executivo atendesse, olhasse por essa categoria que defende, que muitas vezes fica em situações de invulnerabilidade mediante a conflitos até familiares,
em defesa das crianças do município. Que ele viabilize um reajuste, não vou dizer valores, porque cabe ao orçamento, e como o orçamento do ano que vem ainda vai passar por essa casa, que dentro da Secretaria de Agricultura, no Fundo de Direitos da Criança e do Adolescente, ele viabilizasse mais recursos para dar uma melhoria salarial para essa categoria. E já dando uma continuidade, que eu estive reunido com alguns conselheiros e eles estão tendo uma deficiência, um probleminha lá, junto com o RH, que eu acredito que seja o RH, não é problema jurídico. Está sendo descontado dos servidores, dos conselheiros, a alíquota de 11% do INSS. E conselheiro, ele contribui para o regime geral. Então, se você ganha até um salário mínimo, a contribuição para o RGPS, que é o Regime Geral de Previdência Social, é a alíquota de 7,5%, mediante a aprovação da emenda 103/2019 da reforma da Previdência. Então, queria que também chegasse ao RH e verificasse essa questão, porque, além de ganhar pouco, eles ainda estão perdendo mais 3,5% do salário todo mês. Sem mais, senhor presidente. Discussão. Em votação. Como voto, o vereador Rosivaldo da Silva Santos. Eu voto sim. Como voto, o vereador Manuel Fonseca Silva. Voto sim ao requerimento. Como voto, o vereador Antônio José da Silva. O Conselho Tutelar merece ter o aumento, porque estão pegados com essas crianças na delegacia, em Bom Jardim, então merece, é um merecedor. O meu voto é a favor que ele receba esse aumento, o pedido do vereador Manuel Fonseca. Como voto, a vereadora Andressa L. da Andrade Borges. Eu voto sim. Como voto, o vereador Luciano José da Silva. Voto sim. Como voto, o vereador José Rogério Silva. Voto sim. Como vota o vereador Silvio Basílio de Lima. Aprovo o requerimento. Como vota o vereador Edinaldo Marculino Nunes. Eu aprovo o requerimento. Requerimento aprovado por unanimidade. Declaro aberto o horário destinado às comissões, às considerações finais. Com a palavra, o vereador Manuel Fonseca. Senhor presidente, vereadores, sociedade da casa, público presente. Quero só salientar aqui o que o vereador Naldo Marculino falou anteriormente sobre o investimento e desenvolvimento da nossa cidade. Estou aqui para lutar também e ver nosso município crescer. Retornei para Machado e quero que ele cresça mais e mais. Mas, mediante essas situações, como defensor e fiscal do povo, eleito democraticamente pelo voto secreto, eu tenho de falar. E o que eu falei foi só sobre a Secretaria de Infraestrutura, mediante consumo da Secretaria de Infraestrutura. Então, existe mais 7 secretarias que também têm despesa com combustível e não estão esse volume exagerado. Até a questão da saúde também, salientando que o nosso município ele vem tendo uma despesa mensal só com locação de transporte, valores que ultrapassa 330 mil reais mensais. A saúde, mesmo com a diminuição das viagens, das diligências, o valor não diminuiu. A infraestrutura aumentou. E só lembrando que essa obra que a gente está vendo aqui em via pública é uma obra da Compesa, é uma obra do governo do estado. E a gente só vê mais funcionário ligado ao município fazendo essa obra. Então eu sei que o município tem que dar a sua contrapartida, mas é contrapartida, não é
tomar partido e fazer a obra toda. E aqui, dando continuidade, falar aqui sobre um tema que teve sua votação na última semana no Senado Federal, que foi a aprovação do pagamento do precatório do Fundef, dos 60%, para os funcionários de todo o país. Inclusive o nosso município está incluso. A gente só está aguardando agora praticamente a sanção do presidente para que os municípios tomem as devidas providências e comecem a pagar. Inclusive o vereador Santos participou de uma palestra que ele até mesmo me falou, em Limoeiro, uma diligência, que se tratava dessa questão. Acredito que ele depois possa até dar mais uma palavrinha sobre essa questão. E salientar aqui também ao povo que está nos ouvindo de casa, a população de Machado, que na data de hoje, meu pai testou positivo por Covid-19, já vinha há 8 dias com problemas de saúde, mas em casa bem, né? Meu pai, porque assim, a gente tem de falar as coisas boas e falar as coisas que tem de ter cuidado. Então que o povo machadense, fique atento, mantenha a prevenção, limpar as mãos, lavar as mãos direitinho com álcool, rosto, usar máscara, porque o vírus ainda está circulando aí em grande quantidade. Não só meu pai na Coab, como muitas outras pessoas. Tem a nossa querida ex-professora, dona Maria Maranhão, que foi minha professora também, que está internada. Teve o nosso Otambique também, vizinho lá. Então esse Silvinho também testou. E assim, eu teve uma situação. Eu quero agradecer ao povo do hospital. E assim, teve até um probleminha. Para fazer o teste, a gente tem de insistir. Que eu acho que não deveria ser dessa forma. Eu tive que omitir informações para que fosse feito, porque não, já faz 8 dias, já não é necessário fazer, mas o problema está lá. Meu pai estava passando mal, mesmo com 8 dias, estava agravando mais o problema. Se não tivesse feito o teste e o médico tivesse passado uma medicação mais forte para conter a febre, e pode causar uma infecção. Então o município recebeu recurso proveniente para fazer os investimentos na prevenção, na contenção e na recuperação, que foi valores superiores aí a 1.600.000 só para esse tema. Então, vamos dar mais uma atenção nessa questão da prevenção, porque eu sei que depois que o cara morre, já vem escrito Covid-19, então a gente tem de cuidar da população bem antes. Sem mais, senhor presidente. Essa assinatura aqui é de Antônio José. Com a palavra, o vereador Antônio José da Silva. Mais uma vez, com a previsão do senhor presidente, eu quero fazer um apelo aqui à mesa diretora dessa casa, o vereador que dá sustentação ao prefeito, que contrate um ortopedista para o hospital de Machado. O hospital tem o aparelho de raio-x, foi até um requerimento meu para comprar um aparelho de raio-x em 2013. E só sei que tinha um médico aí muito bom, aos domingos, doutor Gustavo, médico muito bom. E então, hoje o Hospital de Machado está sem ortopedista. Como falei hoje aqui na reunião das comissões, teve uma senhora que quebrou o pé, foi para o hospital, lá tirou o raio-x e disse que não estava quebrado, estava só machucado. Foi para casa, foi medicado para casa, chegou em casa, não aguentou dormir com a dor. Voltou para o hospital no outro dia. Chegando no hospital, o médico caminha para Limoeiro. Quando chegou em Limoeiro, mandou tirar o raio-x,
o ortopedista constatou que estava quebrado em 3 lugares. E teve que engessou tudinho, seus deveres necessários, e chegando aqui, disse que tinha que voltar no hospital para marcar a volta para Limoeiro. O marido dela foi com ela 2 vezes no hospital, mas não chegou a marcar a volta. Aí me mandaram para Limoeiro, eu fui, cheguei lá, sei que dei 3 viagens em Limoeiro. Fui na terça-feira. Qual foi o médico? Foi o médico do sábado. Deixei de soltar no sábado. Fui no sábado, chego no sábado, o médico voltou, disse, isso é Machado que resolve. Voltei, cheguei aqui e falei com o Dorival. O mesmo me atendeu muito bem. Ele estava feito a casa de Naldo, que eu telefonei para ele. Expliquei a situação. Isso não é possível um negócio dele, foi verdade. Eu estou em Carpina, leva a mulher em casa, quando chegar aqui, eu ligo para vocês e trago a mulher. Aí foi, me ligou para mim, levei a mulher. Chegando no hospital, o doutor Sebastião encaminha para Limoeiro. Cheguei em Limoeiro, mandou para Machado. Aí eu tive que conversar mais alto em Limoeiro, no hospital de Limoeiro, né? Aí explicou a situação. Então, em Limoeiro está certo. Aqui foi que não fizeram as procedências que tem que ter feito. Mas Dorival, o qual eu admiro muito ele, pelos seus esforços, o que ele fez lá foi muito bem feito, gostei demais. Ele agora 100 metros ali no hospital ortopedista, não funciona não, para que vai de raio-x? Pode fechar a porta. Não tem quem vai olhar o aparelho, onde está quebrado. Ficou a mulher sofrendo, marcou para o dia 3 de setembro. Vou levar. Entendeu? Então, é isso aí. Então, eu queria fazer um apelo aqui ao senhor presidente, que converse com o prefeito sobre essas providências, porque não tem condições. E quero dizer, sobre essa corona que está aqui no município, o nosso amigo Cido está internado, mas graças a Deus vai receber alta amanhã e que está bem. Zezinho Cabral está também interno em Limoeiro, Djalma também no Recife, então, vários problemas no nosso município. Samuel Prazo também, mas que está bem, entendeu? Para semana está recebendo alta. Esse problema, entendeu? Então, aqui em Machado recebeu muito e muito dinheiro. O meu pensamento era ser feito ali com o padre no terreno, fazer uma enfermaria ali grande, lá atrás, porque não é tomar o terreno do homem, é comprar o terreno da família de Silvio Borba, família sua, lá atrás do cemitério, do hospital. Se comprava o terreno, aumentava lá para trás, fazia 2 enfermarias muito boas ali, e que ia atender o povo de Machado. Porque o dinheiro que veio para Machado, dava para fazer um outro hospital. Tem que tirar os pacientes para Recife. Então, tem como funcionar. Eu esperava isso. Mas o senhor prefeito, eu acho que, com medo, não quis mexer com o nosso amigo Silvio Borba. Eu tenho certeza que ele se juntava com a família e vendia o terreno para a prefeitura, aumentar aquele hospital ali. Porque o que fizeram lá, sala de isolamento, dentro do hospital. Então eu cheguei lá, fiquei, não, para lá não vou não. Era o mesmo lugar que estavam as pessoas. E dividiu o meio com gesso, botou uma garrafa de oxigênio ali e ficou lá. O governo falou, que eu vi em entrevista no repórter, que todo dia vem 400 reais para o hospital, Naldo. Não sei o que você viu. Entendeu? Dinheiro vem para ajudar o governo federal naquela sala que já existia. Entendeu? É isso que a gente fica aqui. Às vezes vem um projeto, a gente fica sem querer aprovar. Porque, infelizmente, a gente tem que ter cuidado do que está fazendo. Para amanhã não ir para a precisa de Roberto Carlos. A minha preocupação é essa. Meu, muito obrigado. Espero que os senhores conversem com o prefeito, que veja essa sala, essa enfermaria lá no hospital, para servir os pessoal de Machado. Aquele que precisar desse problema da corona. Muito obrigado. O nobre vereador Antônio José da Silva falou 2 vezes o nome desse presidente. E eu gostaria só de lhe dizer, nobre vereador, que os municípios brasileiros são desprezados no setor de saúde pelo governo federal.
O município de Machados tem um hospital construído há mais de 30 anos, um hospital para o município de grande porte, ainda hoje, não é? Em virtude da pequena verba mensal que chega para ele. Eu fiquei admirado em ver que no nosso país, um hospital feito nosso, receber menos de 30 mil reais por mês para a sua manutenção. Lógico, o governo federal está investindo, não é, na saúde preventiva dos postos, que recebem mais verbas do que o nosso hospital. É lamentável que o nosso país, que nós já estivemos aqui em Machados, casa de saúde e maternidade. Hoje, proibido município pequeno ter maternidade. Uma coisa absurda na saúde do nosso país. Como é que a fábrica de menino nunca acabou e nem vai acabar? E os municípios não podem ter uma maternidade porque os médicos têm que ser obstetras e as enfermeiras obstetras. E nenhum município, nem da classe média, poucos, têm condições de manter uma maternidade. Coisa que era simples na minha época de jovem. Casa de saúde e maternidade, onde todos os médicos faziam parto. Acabar? Não. Se quer aprimorar, tudo bem, mas dê condições. Não adianta, nobre vereador, construir prédio, porque o que vale é a manutenção. Não, tá bom. E nada mais havendo a tratar, declaro encerrada com a palavra é verdade. Edinaldo Marculino. Novamente eu quero dar meu boa noite, ligar o microfone, agradecer a permissão da mesa e dizer, doutor Silvio. Tá não. Dizer, doutor, o vereador Manuel da Massa, o vereador Antônio José, do esforço que a Prefeitura de Machado vem fazendo. Foi cogitado, Antônio José, nós fazemos aqui um hospital de campanha. Só que a saúde tem regimento. A gente tem uma Secretaria de Saúde estadual, ao qual a Secretaria Municipal é vinculada, a estadual já é o governo federal, e tem que ter um mínimo de habitantes para se criar um hospital de campanha no município. Mas dentro do possível, nós temos um secretário de saúde muito batalhador, muito trabalhador, procura no máximo ele mesmo atender as pessoas pessoalmente. E dizer, Manuel, sobre o ortopedista, foi o Antônio que falou, foi o Manuel, não sei quem foi que falou, foi você. Foi em reunião, eu presenciei a reunião, estava lá, cheguei, estava reunido o nosso vice-prefeito Juarez, o vereador Silvinho, tratando justamente disso. Eu dei o reforço, que uma cidade feita Machado, nós temos que ter médicos especiais, temos que ter cardiologista, temos que ter ortopedista, e foi levantado esse assunto e o prefeito prometeu. Ligou na hora para o secretário Dodival, pedindo que procurasse o município, que médico é difícil contratar, somente médico especialista. Um ortopedista, um preço que a cidade pudesse pagar, para que fosse feito esse reforço, nosso atendimento à nossa população. Eu também quero me solidarizar com as famílias que estão doentes com o coronavírus e reforçar aqui o pedido do vereador Antônio, do vereador Manuel, que se cuide, gente, essa doença existe. Não adianta a gente pensar que não vai chegar na casa da gente, não. Deus quer que não chegue, mas de repente chega, ninguém sabe quem é que tem, quem é que está, a gente está perto da mão de todo mundo, principalmente a gente político. A gente todo dia está convivendo com gente. Então se cuide, use a máscara, use o álcool gel, para que os casos não cheguem até a nossa família. Muito obrigado. E nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a sessão e convido a todos para a próxima a ser realizada no dia 8 de setembro do ano em curso, às 19 horas. Muito obrigado e boa noite.